Panelinha. Panelinha é uma coisa muito complicada de se falar, porque quando eu era mais novo, eu achava que as pessoas faziam muitas panelinhas e eu não conseguia entrar nas panelas delas. Mas hoje eu vejo que eu estava sendo apenas egoísta. Sabe por quê? Porque o que é o cara da mandioca? Então, eu estava sendo apenas egoísta, porque agora eu entendo que as pessoas, elas, por mais tímidas que sejam, por mais introspectivas que sejam, elas fazem amigos. E o que é fazer um amigo? É você identificar uma pessoa que você tem algo em comum ou algo em falta. Tipo, você é muito tímido, aquela pessoa é muito engraçada e você meio que gosta dela por isso e você acaba andando muito com ela por conta disso. Ou vocês dois são muito tímidos, vocês gostam das coisas parecidas, de videogame, de anime, sei lá. Então vocês acabam sendo amigos. E é muito natural você fazer amizade com 1, 2, 3, 4 pessoas. Se você começa a andar em 4, 5 pessoas, você tem um grupo de afinidade. Ou seja, você tem afinidade em comum com a pessoa 1, a 2, a 3 e a 4. E a 4 tem afinidade com a 2, e a 2 tem afinidade com a 3, e a 3 com afinidade com a 1, que tem afinidade com você. E assim vai. Ou seja, para as pessoas que vêm de fora, você criou uma panelinha. Entende como as coisas são? Então digamos que o seu grupo de 5 amigos que gostam, sei lá, de Game of Thrones. Vocês são 5 amigos que gostam de Game of Thrones. Do outro lado da sala de aula ou da faculdade, tem um maninho que nunca trocou ideia com vocês. Nunca falou uma palavra, sei lá, vocês nunca fizeram um trabalho junto, mas ele gosta muito de Game of Thrones também. Só que você e seus amigos, vocês começam a conversar sobre Game of Thrones na hora do intervalo, começam a conversar com isso com o professor, vocês começam a fazer isso entre si e começa a chamar a percepção dessa pessoa. Aí ela chega um dia com você e tenta trocar ideia de Game of Thrones. Mas a interação que você tem com seu amigo não é a mesma que você tem com a pessoa que acabou de chegar. Então ela fala, nossa, trata fulano tão bem e não me tratou igual fulano. Mas fulano conhece ela há 10 anos. Pô, ela já dormiu na casa de fulano, conhece a mãe do fulano, almoçou na casa do fulano, sabe? Então, o fulano tem uma relação de amizade muito grande com aquela pessoa. Você chegou agora, você não tem o mesmo vínculo emocional. Então, automaticamente, você vai chegar aquilo com uma panelinha porque você não foi recebido como as pessoas daquela panelinha foram recebidas. Então, às vezes, vale mais a pena a gente prestar atenção no que a gente é e se a panelinha realmente existe. Porque eu estava sendo egoísta. Eu queria que a pessoa me tratasse do mesmo jeito que ela trata um amigo dela de 10 anos que passou a vida inteira com ela. E isso é muito injusto com a pessoa e com você mesmo. Porque criar expectativa nas pessoas é a coisa mais frustrante do mundo. Você acha que a pessoa é de um jeito, você cria uma expectativa, a pessoa não tem a obrigação de atender a sua expectativa. E muito provavelmente ela não vai atender. Não atendendo a sua expectativa, parece que ela te frustrou, sabe? Você acha que aquela pessoa é muito foda. Ela não tem a obrigação de ser foda. Aí ela não é foda, aí você, porra, achava aquela pessoa tão foda e ela não é. Fiquei frustrado, sabe? Não tem muito sentido. E dizem que existem panelinhas no mundo do longboard. Eu parto do mesmo princípio. Eu ando de skate com meus amigos, eu conheço eles há algum tempo. Outras pessoas também andam de skate com os amigos delas. E elas se conhecem há algum tempo. Quando esses dois grupos se misturam, acontecem alguns tipos de interação. Uma pode ser uma interação muito da hora, todo mundo conversa entre si, num evento, num campeonato muito legal. Outra é tipo, ninguém conversa muito porque tá com vergonha, porque não se conhece muito bem. E outra interação é tipo, eu me dou bem com a pessoa, o meu amigo não se dá bem com ela porque é meio tímido ou não, o amigo dela se dá bem comigo e ela não. Acontecem alguns tipos de interação social. Então, você não deve falar que é panelinha, sendo que você acabou de chegar nas coisas, sabe? É delicado falar sobre isso. E na internet as pessoas vêm com muita fúria nas coisas. Então é por isso que eu tô com um pouco de receio de falar. Mas, por exemplo, no caso do podcast, que a gente faz lá na Contra. Eu não sei fazer podcast. Não sei fazer podcast. Não sei gravar. Eu não tenho uma boa dicção. Eu tenho que beber água o tempo todo porque eu me embolo no que eu falo. Eu tenho que ter coisas nas mãos porque eu fico nervoso, então eu não sei conduzir diálogos, eu tô aprendendo a fazer isso.
E um podcast é conduzir um diálogo de uma maneira muito legal, tipo, muito perceptiva, muito dinâmica, interessante. É difícil fazer isso. E aí eu fui fazer o primeiro podcast, chamei meus amigos mais próximos, porque eu pensei, gente, não sei fazer. Se der errado, o que vai acontecer? Não vai pro ar. Simples assim. Então, eu não posso chegar nas coisas que eu tô aprendendo e chamar outras pessoas, principalmente pessoas importantes. Já pensou se eu chamo, por exemplo, o Cello para participar de um podcast? O Cello sai lá de Jundiaí, quebra toda a agenda dele, que ele trabalha com coisas fora do long, tá? Ele não vive de longboard, como 99% das pessoas que andam de long. Eu quebro a agenda dele, para um final de semana dele, mando ele vir aqui na minha faculdade pra gente gravar um podcast. Não ficou bom, não vai pro ar. O Cello se fudeu. Você entende? Tipo, ele perdeu o dia dele, perdeu um tempo ali, gastou e não adiantou de nada. Muitas vezes gastou dinheiro para chegar no lugar. Então as coisas que a gente faz, a gente deve fazer com as pessoas mais próximas da gente no começo, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. Entrevistas, as mesmas coisas. A pessoa que está sendo entrevistada, muitas vezes ela não sabe falar muito bem. E a pessoa que está entrevistando não tem essa percepção de que a pessoa está desconfortável. Então você tem que fazer com pessoas que você tem afinidade para tentar deixar um ambiente mais lúdico. Que um ambiente mais lúdico vai facilitar o trabalho, o projeto final, né, o vídeo final que vai sair. Por isso que muitos conteúdos de pessoas que gravam vídeo, que fazem fotos, são com os amigos deles. Porque eles estão aprendendo a fazer. O Gomes faz com o pessoal lá do Rio de Janeiro, faz com a Esther, faz com a Sara, faz com a Kimberly. A galera ali do ciclo de amizade dele, tá ligado? O Daniel da Zaratan, ele conversa muito com a galera ali dele também, que é o Jussiano Amaral, o Matheus. Então são pequenos grupos. Aí o Cebola faz muito com a Lara. O Cebola é bem universal, o Cebola é legal por causa disso. Com o Laércio, com a Beatriz. Pô, ele tá envolvido em muitos lugares ali, sabe? Eu acabo fazendo também com o meu grupo de amizade, porque a gente tá aprendendo a desenvolver. E depois que a gente aprende, aí a gente expande para outros lugares. Assim como eu tento fazer também. Então, gente, não é que as coisas são panelinha, é que o mundo é muito pequeno e alguns nichos e grupos sociais. Se é pequeno no nicho social, significa que eu converso com fulano que conversa com ciclano. Se eu fazer uma coisa com fulano, eu excluí ciclano automaticamente. Ciclano não pode virar e falar, viu? Panelinha. Porque só existe poucas pessoas. Quando uma fica de fora, é normal, porque não existe tanta gente assim. Agora, por exemplo, no mundo do street, sei lá. Se o Nigel Houston gravou uma coisa com o Luan de Oliveira, os outros prós não vai falar, aí ó, tá só panelinha entre o Nigel e o Luan. Porque existe mais 1 bilhão de pró. E quem são eles no mundo dos prós? Porque existem muitos mais outros prós, entendeu? Então é isso, gente. Eu acho que a gente deveria ser um pouco mais sábio nas coisas que a gente faz. Mas isso é normal, porque vem com o tempo. E uma vez uma pessoa me falou que a gente é muito novo e a gente tem muita energia para gastar com coisas desnecessárias. E eu vejo que é realmente verdade. A gente tem energia para gastar com assuntos polêmicos, com as festas doidas, com os campeonatos doidos que a gente corre, umas videoparte doidas que a gente grava pulando umas coisas nada a ver. Então que a gente tem energia também para tentar pensar um pouco mais do que só agir. É isso. Valeu, falou e até mais.